Nós vamos hoje fazer o fechamento de uma paraxá. Nossa expectativa hoje é concluir essa paraxá que a gente está estudando e que ela tem dado muitas lives, tem dado muito pano para manga essa paraxá. Tem sido estudada de maneira muito detalhada. E hoje a gente vai ver a última partezinha que ela tem, que é o capítulo 21 do livro de Números. E aí, para a gente iniciar, Álvaro, você quer fazer alguma busca de alguma parte que você considera que seja interessante retornar de tudo isso? Quer buscar algum ponto para a gente começar a discussão de hoje? Na hora. Olá, eu não estou, sabe, devido à minha idade, eu já não tenho mais a memória que um dia eu tive. E eu não estou me recordando completamente, mas eu acredito que nós não chegamos a adentrar a passagem do capítulo 21, onde o povo mais uma vez reclama, onde o povo mais uma vez volta suas lamúrias para com Moshe, para com a liderança, para com o processo de caminhada no deserto, e por mais uma vez o povo aqui dentro desse processo de rebeldia íntima. É sempre importante a gente ressaltar que o texto bíblico como um todo, ele está voltado para questões históricas, para uma narrativa simbólica, para uma narrativa da história de um povo, mas que o conhecimento como um todo se aplica no íntimo de nossos espíritos. É como quando nós estamos no Evangelho. Então a gente vê a passagem da mulher adúltera, a gente vê o bom samaritano, a gente vê a mulher samaritana e a gente fica pensando, nossa, para que os apóstolos estão transmitindo dessa forma a história de Jesus? Os evangelistas. E isso é para a gente se encontrar dentro desse processo. É para a gente achar a nossa posição e colocar o evangelho como uma ferramenta íntima de reflexão. A Torá, seguindo a mesma ideia a litúrgica, literária, o mesmo processo de construção textual, nós também temos essa condição. Então, quando a gente olha assim o povo reclamando, mais uma vez, fala, pô, Álvaro, pô, Xelahá, professor Severino Celestino, esse povo, de novo, não são eles que estão reclamando. É uma reflexão sobre quanto nós reclamamos, quanto nós deixamos de enxergar as bênçãos divinas em nossas vidas. É a falta dos nossos olhos reconhecerem todas as oportunidades que nos rodeiam como um processo de aprendizado, mesmo que nele ainda esteja o processo da dor, mesmo que nele ainda esteja, quem sabe, a necessidade de nós fortalecermos a nossa esperança diante de, às vezes, tantas dificuldades. Eu sei que muitas pessoas que talvez estejam ligando pela primeira vez nessa live estão procurando a doutrina espírita, que tem um apreço, um carinho pelo Antigo Testamento, pelo Evangelho. Pode falar, mas por que a gente vai falar do povo reclamando e uma praga e um ataque de cobras aqui no povo? É porque nós ainda temos isso dentro de nós. E o propósito é nos enxergarmos no texto e a gente desvendar aqui alguns elementos simbólicos para entender como eu ajo na minha vida quando eu estou no deserto do meu espírito, com o Egito para trás, a minha escravidão fluídica, aquilo que me acorrentou, já talvez um pouco liberto, mas olhando para todos os lados, querendo encontrar a terra de Israel, a terra prometida no sentido mais elevado do que nós podemos encontrar no nosso espírito. E mesmo assim, a gente acaba, às vezes, caindo em lamúrias contra o Criador, contra
tudo que nos rodeia. Quer comentar, Elahá? Quero sim, eu quero comentar, porque às vezes a gente fica falando sobre o povo que está no deserto e fica lamentando, e a gente diz assim, mas de novo, essa história já foi contada, que reclama, aí Moisés vai e pá, faz um fato extraordinário. É verdade, tem realmente fatos que se repetem, mas a informação aqui é essa característica que nós, não estou falando do povo hebreu, que nós temos. Qual é a característica? É a característica de nós nos sentirmos como se, de repente, é, a gente ouve de doutrina espírita, participa do movimento espírita, tem uma série de conhecimentos mediúnicos e tal, mas se comporta como se não soubesse. É, eu, quem de nós aqui não sabe que somos espíritos mortais, que o sofrimento é importante para o desenvolvimento do espírito, e a vida é de provas e expiações? Sabemos tudo isso. Mas muitas vezes a gente se comporta como se não soubesse. A gente age semelhante aos que não têm o conhecimento que temos. E a gente fica olhando para o pessoal do povo hebreu, dizendo, mas não é possível que esse pessoal ainda esteja se debatendo. É o que nós fazemos. A história desse povo é o espelho do que somos, porque já era para a gente ter aprendido. Já era para a gente ser diferente. Não faz muito sentido a gente continuar tendo esse tipo de comportamento como se a gente não conhecesse o mundo espiritual. Nos desesperamos diante da dor. Hoje mesmo, eu acabei de chegar do centro espírita, estava num estudo do Livro dos Espíritos hoje. E tinha uma moça no grupo contando o seguinte, que ela pressentiu que ela ia passar por uma grande prova. Ela disse, eu senti que eu ia passar. Comecei a ter a sensação de que a minha vida ia dar uma virada muito pesada. E eu estava bem distante do centro espírita. Aí eu disse, eu preciso voltar e estudar, porque daqui a pouco a prova vai me alcançar. E eu tenho que estar bem para a prova. E foi o que aconteceu. Ela contando que ela esteve diante da situação, e como ela tinha voltado, começado a fazer orações e tal, ela disse, nunca passei tão bem por um processo de sofrimento da minha vida. Foi super tranquilo. Então você vê o quanto é importante para o ser humano essa proximidade do espiritual, para que as provas que vão vir, é normal da existência, enfrentar os desafios, para que elas não tirem de nós a serenidade de espírito. E isso é valiosíssimo. Então, hoje, quando a gente for estudar essa discussão, não vamos estudar com aquela ideia, mas de novo esse povo, porque essa é a nossa história, a história de alguém que já possui tanta informação, já leu tanta mensagem, já ouviu Bezerra de Menezes dar não sei quantas comunicações e continua se comportando como se nada soubesse. Só esse comentário que eu queria fazer. Meu amigo. E é interessante que o texto começa falando assim: o povo volta em direção ao Mar Vermelho. O povo de Israel saiu do Egito e encontrou no Mar Vermelho um dos maiores desafios espirituais. Eu saí do meu Egito pessoal, porque provavelmente, se nós estamos na doutrina dos espíritos, se nós estamos empenhados no estudo sério, num estudo construtivo, num estudo contínuo, numa busca da espiritualização, é porque a gente já entendeu que o Egito não é o nosso lugar. É porque provavelmente a gente já atravessou ou está atravessando o mar vermelho de nossas vidas. Aquele momento onde o passado nos persegue e a gente precisa da coragem, da persistência de seguir em frente e ter a fé viva de que com as obras o mar ele se abre para que a gente alcance
o outro lado. Depois disso, o povo se eleva ao Monte Sinai, naquele processo onde nós temos o acesso na nossa consciência, através da espiritualização, da doutrina dos espíritos, de outra tipo de religiosidade, pode ser, mas vamos aqui focar na doutrina dos espíritos, já que a maior parte de nós somos espíritas aqui nessa live. Então, nós encontramos a doutrina dos espíritos, alcançamos essa ascensão, essa elevação, compreendemos o propósito e então a gente já sabe para onde a gente tem que ir, terra de Israel. E a gente fala, tá bom, o meu deserto vai passar, mas é curtinho. Lá no Google Maps é 30 dias. Só que a gente acaba ficando 40 anos. Por quê? Porque nós somos frágeis. Nós temos ainda uma série de, não sei se é essa palavra, mas de pendores do nosso passado que acabam ainda muitas vezes fazendo com que nós venhamos a tropeçar na nossa caminhada pelo deserto. E aquilo que talvez poderia ser 60 dias, 40 dias, vamos colocar simbolicamente, se tornam 40 anos. Sim. E dentro desse processo, o povo já estava bem ali, pertinho da terra de Israel. E o texto fala assim, e eles voltam para o Mar Vermelho. E somos nós que muitas vezes retornamos para alguns processos. O princípio. É bonito o texto, né? O texto é meticuloso, né, Elahá? Nossa. Ele traz elementos interessantes. Então, voltou para o começo. Mas e os tantos anos de caminhada? E o povo fala assim, não há pão nem água. Estamos cansados desse insalubre maná, daquele pão dos céus. Então, olha qual é a reclamação. A reclamação é pela falta do material que o deserto efetivamente não oferece. Mas a maná é a presença da espiritualidade superior, é a presença do alimento do espírito. E demonstra aqui a fragilidade daqueles que caminharam e entram nesse processo de enxergar no mundo os haveres, os pesares, as benesses que gostaríamos de ter e que se tornam dificuldade em algum nível do nosso espírito. Sabe, Elahá, o Rafael Garofalo está aqui, nosso amigo de Casa Espírita, nosso bom amigo na vida. E nós estávamos outro dia na Casa Espírita e ele me contou, Álvaro, tá vendo aquela moça? Ela ajuda a gente na cozinha, que lá na Casa Espírita cozinha-se 3 vezes por semana durante a manhã. E ele falou, sabe por que ela me contou que ela estava parando de vir na casa? Porque ela não tinha dinheiro para o ticket do ônibus. Do bilhete do ônibus. Então, às vezes, a gente está nessa caminhada no deserto e a gente olha, eu estou usando ela como um exemplo de dedicação. E a gente fala, puxa, mas eu não tenho isso no plano material. Mas me falta aquilo, mas me falta o tempo, mas me falta o momento. Quando nós deveríamos estar observando tudo que a espiritualidade tem investido em nós na forma de maná. E aí o povo começa a ver, então, uma infestação de cobras. E essas cobras começam a picar as pessoas. E as pessoas começam a ter a sua morte. Eu vou passar para você comentar isso e depois a gente volta para esses símbolos. Não, pode comentar, Álvaro. Pode seguir, que eu falo daqui a pouco. Pode comentar. Então, o que é interessante nesse símbolo da cobra, das cobras? A gente pode encontrar em diversos pontos. Primeiro, onde nós encontramos a primeira de todas as cobras do texto bíblico, para fazer uma conexão. Lá na história de Adão e Eva. E ali, a cobra leva o estímulo exterior para Eva, para que ela comesse do fruto da árvore da vida.
Então, a cobra é o estímulo exterior do mundo. Eva é a emotividade. Adão é a razão. Então, a cobra representa para nós uma conexão. É como se nós estivéssemos caindo na cilada que o mundo material nos propõe. Só que o mundo material, a matéria por si só, ela significa muito pouco. Para um espírito como Jesus, uma montanha de tentações nada significa, porque ele é puro. Mas para um espírito que nem o Álvaro, um pouquinho assim de paixões, de tentações, é suficiente, talvez, para que eu caia repetidas vezes, porque a matéria por si só não diz nada, mas as imperfeições que habitam no meu espírito, que fazem com que eu venha me conectar a esse símbolo que é a cobra, e que a gente pode encontrar isso representado nas emotividades que se desprendem em nossas vidas e tomam controle do nosso espírito e nos levam a fracassos momentâneos, porque todos nós seremos vitoriosos, pois estamos a caminho da luz. E a misericórdia divina não nos desampara. Mas naquele momento, a gente pode falhar, a gente pode cair. E aqui, a representação dessa morte do povo de Israel é a representação do veneno inoculado pelo, pela Pelo cobra, animal. pelo animal. Eu queria comentar aqui um ponto, não exatamente da cobra em si, mas do comportamento das pessoas. Chama a atenção. É que imediatamente quando ocorre esse ataque das cobras e que muita gente desencarna nesse momento, o povo não precisa de muito tempo para descobrir qual é a razão. Eles já estão aprendendo a conectar o sofrimento com desobediência. Então, é fruto de um longo processo de aprendizado no deserto, que Moisés sempre dizia para eles, sabe por que lhes aconteceu isso? Por causa da desobediência. Dessa vez não é preciso que Moisés diga. Eles é que já procuram Moisés para dizer, nós sabemos por que as cobras vieram. Nós sabemos por quê. Porque nós não acreditamos no Senhor. Nós agredimos você. Então, eles fazem já um processo de meia-culpa que é muito interessante, mostrando o amadurecimento do espírito diante da sua provação, em que ele reage ao processo de aprendizado, ele reage, quero voltar para a minha situação de conforto, não quero a minha mudança interior, quero permanecer onde eu estava, e depois eu vivo um novo momento. Que novo momento que eu vivo? Eu percebo que o sofrimento que me advém é fruto da minha desobediência. Ou seja, a lei de causa e efeito começa a ser melhor analisada por eles na medida em que o sofrimento lhes aparece. Então, um amadurecimento já é possível de perceber na forma como o povo lida com todas essas questões. Muito interessante, Elahá. E é bacana de observar que quando o povo começa a esse processo que você diz de identificar o próprio equívoco, ele pede, esse povo pede e reza para Deus para que essas cobras fossem removidas, ou seja, para que as consequências que foram causadas pelo livre-arbítrio mal utilizado não fossem tão graves ali na vida íntima daquela população. E diz, tem um versículo lindo, que o versículo diz só assim, Elahá, Moshe rezou pelo povo e Moisés intervém pelo povo. E aqui todos os comentários são sobre o perdão. Os rabinos trazem comentários consecutivos
e análises diferentes sobre as formas de perdão. Porque Moisés, quando o povo murmura as lamúrias, é o alvo. Ele está à frente do processo, ele está conduzindo o povo. E ao invés de ele obter qualquer tipo de mágoa, ele intervém pelo bem do povo. E aqui, Elahá, é interessante, é trazido por Rambam, Rav Moshe ben Maimonides, 3 níveis de perdão. E ele vai falar assim, 3 ensinamentos, talvez, sobre o perdão. Ele vai falar, primeiro ponto, é necessário pedir a Deus pelo perdão, mas é necessário caminhar aquele do qual nós cometemos o equívoco e, igualmente, pedirmos o perdão ao próximo. Então, se eu me equivoquei com o Jorgito Elahá, é necessário que eu venha a ele e fale, Elahāzinho, meu amigo, me perdoa. E também peça perdão a Deus, porque transgredimos uma lei divina para com o outro. Isso é o que nos diz Rambam. Ele fala, e é natural que exista um segundo passo nesse perdão. Qual? Onde, quando alguém me pede perdão, ou eu peço perdão para alguém, onde fique ainda uma réstia de mágoa. A gente fala assim, olha, eu te perdoo. Mas sabe quando a gente pega a bode da pessoa, Elahá? Uhum. A gente pegou aquele bode e fala assim, nossa, não tô querendo a convivência com ela. Te perdoo, mas não quero a convivência. Aí Rambam fala, esse é um nível de perdão, é um princípio, mas é necessário que a gente aprofunde ainda mais o nível do perdão a ponto de nós limparmos por completude o nosso coração daquela névoa que nos cerca, onde seria como se nós estivéssemos possibilitando a pessoa da sua própria regeneração por não obtermos um pré-julgamento sobre os seus equívocos, onde nós deixamos a pessoa caminhar livremente, respeitamos e não mais carregamos nenhum nível de mágoa. Ele coloca isso como Rambam, um terceiro nível, um terceiro passo para o perdão. E esse processo da prece para com Deus é um processo onde nós, através da prece, nos fortalecemos para um propósito. Qual? Nos aproximarmos de Deus? Também. Mas especialmente no momento onde é necessário perdão, nos aproximarmos, criarmos a força para nos aproximarmos daquele do qual nós ainda temos o nosso processo de mágoa. Eu sei que todo mundo já conhece a história de Chico, né, Elahá? Mas vou passar para... Não, queria fazer um comentário aqui. Comente, claro. Rosh Hashanah é hoje? Estamos em Rosh Hashanah, para falar a verdade, eu não vi. Dá uma olhada. É de 15 a 17 esse ano. Estamos chegando. Estamos chegando, né? Uhum. Então, 10 dias depois, o ano novo vai ser agora dia 16, então, né? Que dia 15 à noite começa, então. 15 à noite, né? Isso, que é 16 na sexta-feira à noite. Bom, então, no 10º dia depois do início do ano novo, nós temos uma celebração chamada Yom Kippur, o dia do perdão. E assim, há uma diferença muito grande entre o perdão dos judeus e o perdão cristão. Porque assim, quando o cristão, e eu estou colocando o cristão clássico, não estou colocando o espírita em si, mas, por exemplo, determinados segmentos do cristianismo, quando a pessoa comete uma coisa contra alguém, eu ofendi alguém, eu tratei mal alguém, ele vai com o sacerdote e diz, eu tratei mal minha mãe. Aí o sacerdote diz, lá para casa, e faça essa sequência de orações. Aí dá uma sequência de orações para a pessoa fazer. Diz, olha, você vai orar isso aqui tantas vezes, esse outro tantas vezes, para liberar da culpa. No judaísmo isso não acontece, porque o dia do perdão
é somente para que a gente converse sobre o que a gente fez que ofendeu a Deus. O que eu fiz e que ofendeu alguém não vai passar pelo perdão de Deus. É entre as criaturas. Você que tem que procurar a pessoa e pedir perdão a ela. O Yom Kippur, a questão do perdão é eu e Deus. Eu e o outro, eu tenho que ir atrás dele, tenho que ligar, conversar, outra conversa. Então é um modelo diferente do cristianismo, onde o perdão para o próximo pode ser oferecido apenas na oração com Deus. Então, aqui nessa hora em que você está comentando aí sobre a oração, volta esse mesmo conceito, não é? Volta esse mesmo conceito. E, assim, dentro do texto, nesse momento em que eles procuram por Moisés para falar com ele sobre isso, eles reconhecem duas coisas. Que falaram mal, tanto de Deus como de Moisés. Eles reconhecem que a relação deles com o Criador está arranhada por conta daquilo que eles falaram, mas eles falam uma segunda coisa. Não somente que eu reconheço que eu errei, mas o reconhecimento de que a oração de Moisés teria poder para alterar a situação. Então, são dois níveis de entendimento que a gente percebe nessa leitura que está acontecendo um amadurecimento, né? Então, a gente vê aqui o reconhecimento do meu erro como gênese do sofrimento e o poder da oração para mudar o destino das criaturas. Isso é lindo demais. É interessante que a prece, a oração, ela não faz o problema desaparecer, mas ela nos dá força de nós enfrentarmos o problema de maneira diferenciada, né, Elahá? E aqui a Moisés intervém pelo povo. E a resposta é muito interessante. Diz o texto, que disse Deus a Moisés, faça para você uma cobra venenosa e coloque-a sobre um mastro. O que acontecerá é que quem foi picado olhará para cima e ele viverá. Então Moshe fez uma cobra, colocou no mastro, e sempre que uma cobra picava e olharia então para cima, para essa cobra de cobre, a pessoa viveria. Alguns elementos interessantes é que o símbolo da medicina é uma cobra sobre esse mastro. O Deus, com D minúsculo, Asclépios, da cura, dentro da cultura grega, ele também aparece com uma cobra enrolada em um mastro. E aí, porque, assim, o símbolo da medicina poderia ser um camelo, um jumento, um macaco, qualquer bicho, né? Ou uma pedra preciosa, uma montanha, um sei lá o quê. Uma cobra. E aí você vai ver essa mesma imagem replicada em diversas culturas. Então, aqui você tem, novamente, essa questão. Para quem não entendeu, o que Deus pediu a Moisés é que ele fizesse uma imagem de uma cobra para apresentar ao povo. Eu tenho umas amigas que são cristãs e que gostam muito de imagem. E aí, elas comentando uma vez comigo, assim, que criticam a nossa religião por causa da imagem. Moisés usou uma imagem de uma cobra para curar o povo. Ela pegou essa pontinha, tá aqui, ó. Tá aqui, ele fez uma imagem. Então a gente não está errado quando faz uma imagem. Isso é questão de fé, questão de fé. Ninguém vai ficar discutindo isso. Esse detalhe. Agora, o interessante, Elahá, é que não é simplesmente uma cobra. Porque a cobra, quando as pessoas estão olhando para baixo, elas são introjetadas pelo veneno e elas morrem.
Agora, Moisés, ele estende a cobra ao alto de uma haste e faz com que as pessoas olhem para cima. Esse olhar para cima, olhar para Deus, é que faz com que elas sejam reconectadas ao processo divino. Então, para que elas alcancem uma superioridade espiritual, para que elas se elevem na casa mental, para que o espírito busque, então, olhar a Deus e não ao problema. E é interessante que dentro da medicina, o próprio soro antiofídico, essa expressão? É isso aí. Antiofídico, ele é feito pelo veneno da cobra. Então, vamos lá, só para a gente entender, eu tenho uma imperfeição no meu espírito. Eu olho para baixo no sentido de olhar para o mundo, para a matéria. Eu caio na tentação, eu me equivoco. Então, o que eu preciso? Eu vou, então, me arrepender, eu vou expiar e eu vou ser provado. Qual que é a prova? É o contato, mais uma vez, com o veneno, com a mesma situação, ou com uma situação semelhante, onde eu uso aquilo em direção contrária. Para quê? Para minha cura espiritual. Então, esse processo, ele fala muito das nossas experiências na vida. Até ontem, fazíamos um estudo, e eu falava, a gente estava falando da casa espírita, né? Aí eu falei assim, por que a gente está aqui no espiritismo? Por que a gente estava estudando a carta do Apocalipse à comunidade de Tiatira? E lá fala que Jezabel fornicou e fez com que muitos da comunidade se equivocassem dessa forma. E depois fala que Deus os colocaria na cama. Aí eu falei, por que está escrito que Deus colocaria na cama e não colocaria na igreja, não colocaria no, sei lá, na árvore, no campo? Podia ser um templo. Falei, olha, o equívoco foi a fornicação. Então, o local de se adequar é no mesmo ambiente. Porém, agora com a educação dos sentidos. E aí a gente explica ali que essa fornicação não é necessariamente no sentido sexual, mas é por que eu estou na doutrina espírita? Porque você acha que eu fui um bom padre ou um mau padre lá? Um bom rabino ou um mau rabino? Um bom pastor ou um mau pastor? Com certeza. E aí você tem que voltar para o local, né? O próprio pessoal do direito penal sabe, né, que o criminoso sempre volta ao local do crime. Então, quando o espírito delinque, ele tem que voltar para o ambiente onde ele delinquiu, para que ele repare o que ele fez de equivocado. Então, voltar. Você delinquiu, foi com dinheiro? Foi com dinheiro. Então, você vai ter que ter experiência com dinheiro. Eu delinqui, foi na questão da violência, então nós vamos ter que botar você volta para o cenário de lutas para que você consiga se desembaraçar, né? Então, essa repetição da experiência é muito importante. Eu queria só destacar um ponto aqui, que é da neurolinguística. Quando a gente estuda neurolinguística, ela dá uma série de dicas, né? Então, uma dica da neurolinguística é a seguinte: você está fazendo uma palestra, você está falando para público, e você se emocionou, e você vai chorar. Você sentiu que engatou. Então, diz a neurolinguística, não baixe a cabeça. Se você baixar, você chora. Se você quer cortar o choro, levanta a cabeça, porque quando você faz isso, você desconecta você do processo da tristeza. E aí você recupera. Então, está fazendo uma palestra, a emoção veio, você levanta a vista e fala, olhando para cima, que ocorre a desconexão. Baixou a cabeça, adeus. Aí já era. Então, aqui ele coloca a cobra na haste e põe para cima, né? Tira a criatura dessa conexão com a dor, com o sofrimento, com a angústia, com todas as coisas que dizem respeito a esse movimento que a gente faz e que nos liga à dor. Quando o ator está numa cena e tem que chorar, ele tem que baixar a cabeça.
puxando emoção, aí ele baixa a cabeça e ele chora. Se ele levantar, Deus, corta o choro. Se a gente observar o próprio núcleo familiar, é uma oportunidade para isso, porque ali existem, por exemplo, o reencontro de espíritos que se diz, muitas vezes, não todos, existem amores, afins, e existem também processos de reconstrução. Então, às vezes, um pai, um filho, uma mãe, um filho, irmãos, que tiveram dificuldade, retornam ao seio familiar, como agora parentes consanguíneos, né, como uma família, ou então uma família espiritual, sejam filhos que foram adotados, mas aquele processo vem, se performa, para quê? Para que ao invés de nós olharmos para baixo e termos outras quedas, através do amor, do aprendizado, do vínculo da infância, do amor da infância. Então a gente se lembra das brincadeiras com aquele irmão que a gente dá umas brigadinhas de vez em quando, e agora está tendo outro problema de novo, mas a gente se lembra de tudo que a gente passou, aquela vez que ele nos defendeu na escola, que a gente defendeu ele, e lembra das histórias engraçadas. E isso tudo é para quê? Para que a gente olhe para o alto e deixe o perdão existir em nossas vidas. E a gente está falando de irmão, mas podia estar falando de pai, mãe, o que quer que seja. Mas é para a gente se reconstruir. E o próprio centro espírita, né, Elahai? Eu até comentei ontem, eu falei assim, é mais ou menos assim, você pega o cardeal que falhou, o bispo, o papa, o pastor, o rabino, o frei, o padre, joga todo mundo dentro de uma casa, tranca e fala, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, tchau. Engole a chave e vai embora, né? E vai embora. E é para que a gente passa esses processos na casa espírita? É para olhar para o alto, é para que a gente possa, agora, em contato com a doutrina dos espíritos, sobre um horizonte que se desdobrou, que o versículo amai-vos uns aos outros como eu vos amei, vai ser a base, mas a gente vai ter 1019 perguntas para entender algumas questões importantes. A gente vai ter o livro Céu e Inferno, a gente vai ter a mediunidade, a gente vai ter comunicação dos espíritos benfeitores, a gente vai ter o socorro na mediunidade, através da mediunidade aos sofredores, onde tudo isso vai corroborando para que a gente se lembre quem a gente foi, como esses erraram, por que nós estamos aqui, o que devemos modificar em nossas histórias. Para quê? Para que o mesmo veneno que nos levou ao adoecimento agora seja o soro antiofídico espiritual. Né, Elahá? Muito interessante isso. E a gente Vamos precisa dar uma fechar o capítulo, a gente poder fechar a Paraxá. Vamos, Então, essa prática dá certo, né? Ele faz a serpente de metal e os que viam a serpente curavam-se da picada da cobra. E aí, vida que segue. Eu não vou entrar na discussão, não, mas é porque o metal era cobre, e quando olha para o cobre tem um princípio. Nós não estamos aqui para justificar tecnicamente as coisas, mas para tirar a sabedoria que o texto possui. Não é nosso objetivo aqui ficar dando razão a tudo que está escrito no texto bíblico, mas sim nos apropriarmos do conhecimento que pode nos ajudar a sermos pessoas melhores. Então, eles ficam esse tempo nesse lugar, as cobras, então, não têm mais esse acesso, elas são afastadas e tal, as pessoas se curam e eles seguem dali e vão fazer uma nova trilha, não é? E o que vai acontecer? O povo vai seguir adiante e aqui vai acontecer primeiro um milagre e algumas guerras. Então, a gente vai contar o texto pelo Midrash, pela tradição oral, e a gente vai colocando o texto em complemento, como a gente tem o costume, algumas vezes, de fazer. Então, o povo de Israel precisava retornar. Lembra que a gente falou
que o povo precisou fazer uma volta, foi impedido de passar por dentro de uma região. Sim. Então, o povo vai começar a fazer essa volta. Só que em determinado momento, o povo era acompanhado de um poço, que era o poço de Miriam. Esse poço secou. Foi quando Moshe e Arão bateram na rocha, né? Quando ela faleceu, exatamente. Bateram na rocha quando eles deveriam ter falado. E ali começou, então, um novo poço. A gente explicou que aqui é o símbolo da água viva do Evangelho. É o símbolo da Torá. Torá e Evangelho, vamos colocar a par, lado a lado, com o mesmo intento. Então, aquele poço retomou e o poço simbolicamente acompanhava o povo. Ou seja, o povo se encontrava na sequidão do deserto, na secura, talvez seja a palavra, não sei qual é a palavra, secura do deserto, e dentro desse processo de seca, o que refrescava é a água do Evangelho. Então, eu não vou nem explicar, que já está claro isso nas nossas vidas, né? Mas o povo, então, começa a andar por um vale. Só que naquele vale, começou a ficar um monte de inimigos do povo de Israel dentro daquelas cavernas, esperando o povo passar para jogar flechas para atacar e acabar com o povo de Israel. Mas o Midrash diz que o povo andava nas alturas da montanha e não no vale. Então, na elevação espiritual e não lá onde as cobras rastejam, onde o veneno era perigoso. E aqui, mais uma vez, nós encontramos a representação do inimigo, de um dos inimigos do povo de Israel. Porque aqui a gente vai encontrar várias guerras sendo tratadas, mas essa em especial vai ser demonstrada com um processo exatamente igual o que aconteceu no Mar Vermelho. Então, o poço, ele inunda e faz com que aqueles inimigos sejam afogados, como foram no Mar Vermelho, e aqui, mais uma vez, como Miriam fez, o povo canta. Quando olha no fundo do poço, o que aqui é representado pelo sangue. Mas o grande propósito é observar. O povo tinha que passar por um vale. O vale da morte. Espiritual. Espiritual. E o povo, ao invés de caminhar pela depressão do vale, caminhou pelo alto das montanhas. E a água do Evangelho, que existia pelo mérito de Miriam, que foi a primeira evangelizadora, como nós colocamos, aqueles que aprenderam da sua evangelização tiveram condições para que a água fosse suficiente, para que aqueles perigos do espírito se purificassem, essa vez, sem que houvesse combate direto. Eles nem entraram em tentação, eles se qualificaram na elevação do espírito. Quer comentar, Elahá? Depois eu só vou comentar as outras duas guerrinhas. Está tão bonito esse comentário, essa analogia da água com o Evangelho. A única coisa que eu poderia dizer é que no Salmo 22, diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não é? E que Ele faz-me conduzir por verdes pastagens, e ainda que eu ande pelo vale sombrio da morte, nada temerei, porque o seu cajado me protege. Então aí você está vendo que esse vale sombrio da morte, porque assim, é importante observar que esse salmo, quem tá contando é uma ovelha, não é uma pessoa. O pastor escreve como se ele fosse uma ovelhinha. O Senhor é meu pastor, né? Ele me leva para o vale, para o verde espaço, é a ovelha falando, né? É a ovelha dizendo do vale sombrio, o cajado protege, tal, é esse sentido. Então, aqui, na hora que eles fazem essa passagem, em que eles cantam, e o poço da água,
E é uma festa quando o poço dá água. A gente, assim, eu moro na Amazônia, né? Eu morei muito tempo na Amazônia. Um poço da água é a coisa mais besta do mundo, porque a gente, inclusive, quando vai fazer uma casa, que não, fulano cavou, deu água, não tem nem como fazer. É tão comum da água que não dar é a celebração. Puxa, cavou e não deu, legal. Porque se você cavar muito, você bate no lençol freático lá. Então, a celebração deles pelo fato de encontrarem água no deserto, que não é nada fácil. E é interessante, Elahá, a gente trazer isso para as nossas vidas, porque os nossos irmãos evangélicos, eles têm o costume de dizer, acho que é um livramento, né? Acho que é essa a expressão. Sim. Foi um livramento. Eu estava fazendo bem e foi um livramento. E realmente é por aí. Quando a gente alcança as regiões mais elevadas do nosso espírito, quando a gente consegue sintonizar com a espiritualidade superior e a gente conduz os nossos caminhos por um mundo extremamente sombrio, onde, sem sombra de dúvidas, as provas, as expiações, o desespero, o terror, a dor estão ao nosso redor a todos os instantes, mas quando a gente consegue caminhar em determinado nível de elevação, não é que a gente sai desse mundo e se coloca em outra posição, mas é que a gente entende que muito desses elementos que eram riscos na nossa vida e que poderiam ser fatores de dor, que poderiam ser fatores de queda, que poderiam ser fatores lamentavelmente delicados numa condição negativa quanto ao efeito, eles simplesmente, assim como diziam os irmãos evangélicos, né? Nós encontramos o livramento, entre aspas. Eu não estou dizendo que quando a gente caminha no bem, a gente não encontra dores. É que muitas vezes, a gente, diante dos mesmos processos, nós encaramos de maneira tão diferente que nós encontramos esses processos que se encontram todos os dias em nossas vidas, como estando purificados diante da elevação de espírito que a gente consegue. É muito comum a gente ver, por exemplo, pessoas passando por mesmas patologias. Então, minha mãe passou por um câncer de pâncreas muito grave há 15 anos atrás. Nossa, 16 anos. E ela estava no médico e ela conta, né? Ela estava sozinha quando ela recebeu a notícia. E ela caiu uma lágrima, assim, ela chorou, né? Só de um olho, assim. Aí ela pegou minha mãe é super delicada, né? Hiper delicada. Ela pegou o lencinho dela na bolsa, fez assim, enxugou, falou: doutor, essa vai ser a única lágrima que o senhor vai me ver chorar. E ela falou: quando a gente vai fazer a cirurgia? E o médico falou: não, a senhora não está entendendo. Conversa com seu esposo, que é médico, para você entender o que é. Ela falou: doutor, o senhor apareceu em minha vida para que o senhor fosse parte desse processo. Eu confio no diagnóstico e eu quero ir para a cirurgia. E o médico: não. E minha mãe, ela foi muito, muito assim, forte em todo esse processo. E acho que realmente foi a única lágrima que ela chorou. Ela, quando acordou na UTI depois da cirurgia, onde tirou um pedaço do pâncreas, do intestino, do estômago, sabe, de tudo que tinha, tirou um pouquinho. Ela já é bem magrinha, ficou mais magrinha ainda. Ficou pesando, na época, 37 quilos. Meu Deus! E ela, quando acordou, abriu os olhos na UTI, a primeira coisa que ela falou pro meu pai: traz um batom, que era para ela ficar bonita para a vida. E o médico falava assim, todas as vezes, um outro médico, não é esse doutor Fábio que
que conta para ela, fala, eu lembro da senhora todos os dias da minha vida. Esse médico fala para ela. Um outro que já desencarnou, ele entrava no quarto, Elahá, e minha mãe estava lá sentada fazendo tricô, bordando, e minha mãe perguntava, como que o senhor tá, doutor? E o médico, quando ela recebeu a alta, falou, eu nunca vou esquecer da senhora, porque eu tinha que vir aqui perguntar da senhora, e era a senhora que perguntava primeiro de mim. Então, a gente percebe, não é que a dor foi pequena, não é que o problema não era grave, mas é que a gente percebe a purificação do espírito pela água da fé, por aquele que se conecta de maneira superior. Se a gente ainda não tem a fé, eu não tenho a fé e a fortaleza que minha mãe tem, que minha mãe demonstrou, mas pelo menos a gente tem um caminho, a gente entende que diante dos problemas da vida, a gente precisa se fortificar como Moisés fez, com a prece, com uma fé sincera. Agora você vê o poder que a fé possui, né? Porque o que faz esse poder da sua mãe é a fé. A fé é que dá essa força para que o espírito atravesse essas dificuldades. A pessoa sem fé teria se rendido imediatamente. Teria se rendido. E você sabe que o médico dela falou que esse câncer específico, não é porque existem vários, não é porque é no mesmo órgão que é câncer no mesmo órgão que tem o mesmo efeito. Uhum. Mas ele falou assim, que aquele específico é a única paciente dele que conseguiu. Que isso conseguiu a cura, né? Já tem 15 anos, ela tem a saúde perfeita. E ela, aqui a gente continua com mais algumas guerras. E aqui vai ter a guerra com Sihon, vai ter a guerra com Og-Melech-Habasham. Og-Melech-Habasham era o rei de Basham, era um gigante, parecido com aquele gigante Golias, mas diz que ele era muito maior. Dizem que ele era um sobrevivente, o Midrash, a história, o folclore, dizem que ele era um sobrevivente dos gigantes da época de Noé. Ou seja, ele tinha os resquícios daquela maldade que o mundo habitava naqueles dias. Mas o povo de Israel aqui demonstra os nossos caminhos para a conquista da nossa terra prometida, que é uma guerra atrás da outra, uma luta atrás da outra. Fora com um próximo, com outro, não, com as nossas imperfeições. Sempre a guerra íntima, sempre aquilo que acontece, Elahá, que você tanto gosta, a luta entre onde Arjuna se encontrava ali no Vale do Rindo com os Pandavas e Kuravas, a guerra que existe no íntimo de nossos espíritos. Mas essa luta interior, ela está praticamente em todas as doutrinas. Está nos Vedas, está no Bhagavad Gita, está na história do povo de Israel saindo do Egito. Então, essa luta para a libertação, ela é extremamente presente no ideário das religiões, né? Esse processo através do qual o indivíduo se desembaraça. No caso do budismo, é a vitória sobre Maya. Maya, com Y, é a minha porção que me escraviza, a minha porção material. E aí eu tenho que vencer Maya, que é o desejo. Quando eu venço Maya, eu alcanço Nirvana. Eu alcanço Nirvana quando eu paro de desejar. Essa é a ideia. Que é sempre essa luta, né? Do homem velho quanto o homem novo. Sempre você vai encontrar essa representação, essa imagem, né? Dessa luta. Meu amigo. E é uma luta que a gente ganha nas pequenas batalhas do dia a dia. Como dizem os espíritos superiores, lá no Livro dos Espíritos, com mínimos esforços poderíamos
É verdade. realizar grandes conquistas no nosso espírito. Mas Nossa. a gente é teimoso com o tempo, a gente é teimoso com tudo. E é por isso que a gente chama a Denise Balô agora, né, Elahá? Podemos chamar, podemos chamar. Então, Elahá, você faz a nossa prece para encerrarmos essa live de hoje? Faço sim. Vamos orar. Senhor nosso Deus, que nos ofereceste mais um ano de estudo, a fim de que tivéssemos a oportunidade de nos aproximarmos da tua lei, iluminadas pelo conhecimento que a doutrina espírita nos oferece, a fim de que com o máximo respeito e o maior desejo possível de incorporarmos esta sabedoria nas nossas vidas, nós, Senhor, aqui estivemos ao longo de todo este ano, para retirarmos lições importantíssimas para as nossas vidas. Oferece-nos assim o dom divino de alargarmos cada vez mais o respeito nas nossas vidas, a capacidade de compreender e de entender as múltiplas expressões de fé que tu derramaste sobre a terra para iluminar o caminho dos homens. Concede-nos o dom sagrado de nos debruçarmos sobre os livros santos, a fim de recolhermos neles as luzes para as nossas vidas, interpretando aí a tua infinita sabedoria, que derramada por sobre o universo infinito que tu criaste, não esqueceu de oferecer a nós, nesse ponto esquecido da galáxia, um grupo de espíritos interessado em oferecer a nós, almas carentes de paz e de amor, as tuas lições extraordinárias, para que nós pudéssemos nos aproximar de ti, ó nossa causa bendita. Por isso nós te agradecemos por essa oportunidade que tu nos concedeste. E te rogamos que no novo ano que se aproxima, os nossos corações estejam ainda mais desejosos de nos aproximarmos da tua lei e das tuas verdades, a fim de tratarmos as nossas feridas, de cicatrizarmos das nossas dores e transformarmos as nossas vidas num hino de gratidão à tua imensa bondade em não desistir de nós e insistir há tantos milênios no levantar das nossas almas. Obrigado pela tua solicitude, Senhor. Que a tua graça permaneça conosco e permaneça com o nosso querido professor Severino, que nesse momento começa a despertar para o novo dia que está raiando em Israel. Que ele tenha um dia maravilhoso, que todos os companheiros que fazem parte da caravana tenham um dia maravilhoso, que todas as demais caravanas que estejam ali também tenham um dia maravilhoso, que todos os viajantes da terra a qualquer propósito do bem, que todos tenham um dia maravilhoso de muita paz. E aqueles que viajam, equivocados em seus objetivos, sejam iluminados na necessidade de mudança de rota, para que não nos comprometemos mais com a tua lei. Obrigado assim por tudo, Senhor da vida. Permanece sobre as nossas almas e nos dá a tua paz.
Quando adormeço, desperto acima das nuvens, lá onde as sombras não podem mais me alcançar, lá onde os pesos do meu viver se diluem e o meu tão triste sorriso volta a brilhar. Nesse meu mundo que vibra além dos meus sonhos, eu visto as cores dos belos raios de luz. Lá, por encanto, eu falo a língua dos anjos, pois meu olhar sublimes palavras traduz. Meu corpo leve flutua em tantas magias, que eu pranteio o sol que me obriga a voltar à luta na carne adormecida, com o desafio de um dia me transformar. Por que, meu Deus, por que a cada noite que chega, tu me permites tocar o céu e cair, para rastejar neste chão, ansiando as estrelas, para acordar todo dia, ansiando dormir? Talvez tenhas saudade do filho querido e o queira ao colo a cada noite que vem, para que o filho, ao vislumbrar teu sorriso, volte sorrindo às próprias lutas também. Que um dia eu durma e desperte acima das nuvens, deixando ao solo as sombras de cada pesar, levando apenas as luzes das minhas virtudes, para que o sol não mais me obrigue a voltar.